Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Vamos começar a meditar hoje no capítulo 3. Graças a Deus por isso. Meu coração está muito alegre pela expectativa de muitas verdades que Deus vai ministrar ao nosso coração. Essa é a verdade, queridos, que nos liberta. A palavra de Deus que gera em nós esperança, um futuro, espírito e vida, palavra poderosa que nos transformou em novas criaturas e tem transformado a nossa mentalidade até nós alcançarmos o objetivo final da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. A fé que vem pela palavra de Deus, que atua pelo amor, e o amor que se regozija com a verdade. Essa é a palavra de Deus, que nos santifica, que nos dá força para vencermos as inclinações da nossa carne. Que essa palavra possa habitar ricamente em nós. Conforme nós meditamos na parte anterior, na parte 17, em que nós meditamos tendo como base Colossenses capítulo 3, para que nós possamos pensar nas coisas do alto, fazer mortificar a nossa natureza terrena. De que forma? Nos enchendo da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Porque com a mente renovada, nossas ações serão correspondentes com aquilo que nós estamos meditando. Tudo está aqui, meus irmãos. É a nossa mentalidade que vai determinar se nós vamos ou não sermos salvos definitivamente na ocasião da volta de Jesus. Daqui da mente é que procedem as fontes da vida. Esse é o nosso coração, o nosso interior. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui em Teu nome para poder ministrar a Sua palavra. Fala poderosamente ao nosso coração aquilo que Tu queres realmente falar e não propriamente aquilo que nós queremos ouvir. Que nós possamos acolher esta palavra com mansidão, com humildade, porque só assim ela será capaz de salvar a nossa alma. E que possamos ser ouvintes da palavra e praticantes. Porque se formos ouvintes e não praticantes, nós estaremos enganando a nós mesmos. Quando nós colocamos essa palavra em ação, o seu poder se manifesta. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que és Tu? Tu és a palavra viva que está dentro de nós, essa luz maravilhosa, e que nós possamos valorizar cada vez mais a Sua palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos ter cada vez mais fome e sede de Ti, Senhor. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe toda a nossa adoração, Jesus. Nós estamos Te adorando neste momento, valorizando e exaltando a Sua palavra e o Seu nome acima de todas as coisas, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que subsiste com o Pai desde a eternidade, que foi gerado como a imagem do Deus invisível. É exatamente isso que ele estava querendo dizer. Então sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus, o Pai, não estiver com ele. Olha aí, tá vendo, meus irmãos? O Espírito que estava em Jesus era o próprio Pai, o Deus que é Espírito, ou o Espírito de Deus, que é a mesma coisa. Então, o Pai realizava as obras por seu intermédio. Amém, queridos? Então, eles não tinham nenhuma dificuldade de compreender que a divindade era só o Pai e o Filho que procede do Pai. Este Deus tem um Filho. Eles sabiam muito bem disso. E eles, por inveja, não queriam admitir isso. Nós já aprendemos sobre isso. Né? Acho que foi o segundo vídeo deste canal, mais ou menos 2 meses e meio atrás. Nós meditamos acerca da blasfêmia contra o Espírito. Se os irmãos quiserem
né, assistir esse vídeo, só digitar meu nome, Blasfêmia contra o Espírito, ou aqui mesmo no canal. É o segundo vídeo, dos mais antigos. Lá eu falo que era por inveja que os fariseus estavam blasfemando contra o Pai. Eles sabiam que era o próprio Pai que estava em Jesus, mas eles blasfemaram contra esse Espírito, contra a manifestação do Espírito do Pai. E, obviamente, um pecado deliberado não tem perdão. Então, eu explico lá para os irmãos, de forma bem resumida, o que é a blasfêmia contra o Espírito. Então, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus, o Pai, não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só que interessante, né? Nicodemos, ele começou a conversar exaltando o ministério de Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, e Jesus já foi direto ao ponto. Nicodemos, não adianta você só me reconhecer como Deus, reconhecer que eu vim dele, que eu faço esses sinais, que eu sou mestre. Nicodemos, olha só, você tem que se arrepender. Basicamente isso que ele quis dizer. Ou seja, só nasce de novo quem se arrepende, né? Nós vamos compreender, né, ao longo da meditação desse capítulo 3. Então, Nicodemos, vou direto ao ponto. Para de blá blá blá. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, Nicodemos, não vai herdar o reino, não vai ver o reino, não vai ter a minha natureza, não vai ter a natureza do Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Então, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, se transformar em filho de Deus de fato, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer já sendo velho? Ele levou para o lado natural, ele não entendeu o que Jesus quis dizer. Como pode um homem nascer já sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, Nicodemos, ele não estava entendendo, né, o processo do novo nascimento. E Jesus respondeu: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é a carne. Ou seja, você nasceu na carne, né? Você herdou essa natureza de Adão, uma natureza já fadada à morte física e uma natureza contrária à lei de Deus. Então, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Mas o que é nascido do Espírito, é um outro nascimento. Não te admires de eu te dizer, não fique admirado. De fato, importa nascer de novo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é essa divina semente que nos transforma em novas criaturas. Ela é considerada como água. Em Tito, capítulo 3, verso 5, está escrito que nós fomos regenerados pela palavra, o lavar regenerador que nos transformou em novas criaturas. É a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra ela é poderosa para nos transformar, para trocar a nossa natureza. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Então nós temos que nascer da água e do Espírito. Então vamos meditar primeiramente na água, que é a palavra. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Aí ele explica, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então é a palavra de Deus que nos transforma em novas criaturas e é a palavra de Deus que vai fazer com que nós caminhemos nesse caminho, nessa jornada, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até a plena claridade do dia. Então nós precisamos, meus irmãos, não só nós já nascemos de novo, claro, mas nós precisamos perseverar na palavra, porque é ela que nos limpa. Jesus, em João capítulo 15, ele diz lá, vocês já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, ato contínuo. Então, à medida que eles ouviam Jesus, eles eram limpos. Da mesma forma, o Jesus, ele está dentro de nós, em espírito. E nós precisamos ouvi-lo
para que nós possamos ser limpos. Como é que nós ouvimos a Jesus? Meditando na palavra dia e noite, meditando nas Escrituras, porque as Escrituras é Jesus falando conosco e a sua palavra é poderosa. Amém, meus irmãos? Então precisamos nascer da palavra. É isso que Jesus quis dizer. Da água, que é a palavra dele. E também do Espírito. O Espírito é o quê? É a química. A química, ou seja, a palavra com o poder do Espírito faz essa química explosiva, maravilhosa, que faz com que nós, de fato, na prática, experimentemos desse poder. Então não basta somente ter a palavra de Deus em si, é necessário juntar com o Espírito, meus irmãos. Jesus, em certo momento, ele falou para os saduceus: vocês erram por não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então as Escrituras por si só, de forma natural, se é que a gente pode dizer assim, de forma teórica, não tem poder para nos salvar. É necessário a ação do Espírito. Amém, meus irmãos? Então é necessário a palavra escrita e o poder de Deus, que é a manifestação do Espírito. E aí sim, nós nascemos de novo. É o que Jesus falou em João capítulo 1, verso 12, na verdade foi João, né, falando, inspirado pelo Espírito de Jesus. E todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O novo nascimento é o poder do Espírito em ação com a palavra. Palavra de Deus, Espírito Santo, química explosiva, que faz com que as coisas aconteçam, meus irmãos. E o nosso maior milagre é o novo nascimento. Vocês sabiam disso, né? Claro, tem vários milagres na palavra, milagres que nós ficamos perplexos, maravilhados, mas o maior milagre, meus irmãos, é o novo nascimento. Por que eu falo isso? Porque nós somos descendentes espirituais de Isaac. E Isaac nasceu de forma poderosa, sobrenatural. Abraão, já sendo velho, 100 anos de idade, já com seu corpo adormecido, e o ventre de Sara com 90 anos, totalmente adormecido. Impossível aos olhos dos homens nascer da carne. Olha aí, que é nascido da carne é carne. Ismael foi nascido da carne, mas o que vale é o nascido do Espírito, pelo poder sobrenatural de Deus. O que diz a Escritura? O apóstolo Paulo em Gálatas fala: lança fora o escravo, porque de forma alguma ele herdará com o filho da livre. Então nós somos descendentes espirituais de Isaac, meus irmãos. Nosso pai na fé é Abraão. E nós nascemos de forma sobrenatural, como Isaac. Estão conseguindo compreender, captar o Espírito Santo falando ao nosso coração, meus irmãos? Tremendo. Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder, tem virtude alguma. Mas sim, o que importa é ser uma nova criação. Amém, queridos? Então o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós não somos descendentes de Ismael, nós somos descendentes do Espírito, de Isaac, sobrenatural. Uma obra que nenhum homem pode fazer. Nenhum homem. Embora Deus não pode também fazer no homem sem que ele abra o coração. O nosso mérito é abrir o coração para que Deus nos transforme em novas criaturas, mediante o nosso arrependimento. Claro, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Amém, queridos? Mas o poder em si é 100% de Deus. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. É necessário acolhermos a palavra, e aí sim o poder do Espírito se junta com essa palavra e nos transforma, aleluia, em filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa é sermos chamados de filhos do Pai, do Deus Todo-Poderoso, por causa de Jesus Cristo. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, e por estarmos unidos com Ele em Espírito, nós podemos chamar Deus de Pai. Quando nós chamamos Deus de Pai, Ele olha para Jesus, o nosso mediador, e fala: realmente, verdadeiramente, vocês são filhos. Permaneçam andando em santidade. Permaneçam me obedecendo. Permaneçam no meu amor. E aí sim,
vocês se transformarão pela renovação da palavra, pela renovação da mente, pela palavra. Então, se nós não nos envolvemos com a palavra, nós não vamos estar aperfeiçoados no amor, porque só há uma maneira de sermos limpos pela palavra. E quem não frutifica, o Pai corta. Mas aqueles que frutificam, o Pai poda, limpa, para que dê mais fruto ainda. E nós estamos limpos, porque nós escolhemos diariamente meditar na palavra de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 10 e 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10 a 21, para compreendermos o contexto aqui de nascer de novo. Olha que coisa linda. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem, seja o mal. Ou seja, nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Então a salvação é por obras, não somente o galardão, mas também a salvação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, olha aí, temer a Deus é obedecê-lo, é afastar-se do mal. Então o temor é o princípio da sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. Então não há salvação definitiva se nós não andarmos em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Então devemos nos portar com temor, obedecendo a Deus, tendo cuidado de fazer conforme tudo está escrito na palavra. Amém, queridos? Então nós temos que andar em temor. Então, sabendo que Deus vai julgar cada um de nós de acordo com as nossas obras, então nós temos que andar em temor. Não adianta nós acharmos que vamos andar de qualquer maneira e no dia do juízo nós seremos absolvidos, porque simplesmente simplesmente porque eu criei em Jesus. Não, o apóstolo Tiago, capítulo 2, está escrito: você crê que existe um Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Quer certificar-se, ó louco, olha aí, nos fazendo uma associação para as virgens loucas, que a fé sem obras é morta? Então tem que ter obras, tem que ter ações correspondentes, obediência, práticas. Senão não há salvação. Então esse é o temor de Deus. Ele vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Agora, é uma vida de perfeição? Claro que não. Aqueles que dizem que não pecam são mentirosos. Porque a expiação definitiva é só na ocasião da volta de Jesus. Mas ele quer ver de nós um combate, uma luta, um inconformismo com os erros. É não andarmos novamente na prática do pecado. Voltarmos a ser pecadores. Hoje nós não somos mais pecadores, nós somos santos, separados para ele. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. O calvinismo mais uma vez perturbando a nossa mente. Não, nós somos pecadores. Pecadores nada. Nós éramos pecadores, nós somos santos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Não quer dizer que nós não erramos. Ser santo não quer dizer que é infalível. É separado para um propósito. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Se nós vivemos na prática do pecado, nós seremos condenados. Amém? Mas erramos. Mas nós não nos conformamos com os erros. E nós lutamos contra o pecado meditando na palavra. É isso que eu expliquei na última gravação de João. Não adianta nós lutarmos contra o pecado com a nossa própria força. Não. É pelo Espírito que nós vencemos os feitos do corpo. De que maneira? Nos enchendo da palavra. Porque o Espírito ele é da verdade, o qual nos guia em toda a verdade. Então nós estamos guiados para a eternidade, andando em santidade pela palavra. Jesus falou: santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, sem palavra de Deus, meus irmãos, na mente, todos os dias, não dá para vencer a carne. E quem anda na carne não agrada a Deus. E quem anda na carne está fadado à condenação, se não houver arrependimento. Então não tem jeito, não tem escapatória. Se nós não desenvolvermos com a palavra, não vamos vencer. Não vamos ser conduzidos em triunfo. Não seremos salvos no dia do juízo. Por isso, meus irmãos, que a grande parte da igreja anda brigando uns com os outros, guardando mágoas uns dos outros, com inveja uns dos outros, devorando uns aos outros, orgulho, soberba, prostituição, lascívia, impurezas, bebedices, por incrível que pareça. Tem irmãos que bebem, meus irmãos, que ficam até bêbados. Que isso? Ou seja, não está meditando na palavra, porque a palavra de Deus não nos deixa viver na prática do pecado. Ela nos confronta, ela divide alma e espírito, ela divide aquilo que nós achamos que é certo. Eu sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito.
E os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são mais elevados. Então, pensai nas coisas do alto, nos meus pensamentos elevados que estão na palavra. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Porque se nós andarmos de acordo com as paixões da nossa carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito fizermos vencer, se pelo Espírito refrearmos os feitos do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é isso, meus irmãos. Esse é o Filho, é os filhos de Deus que Deus quer, que obedecem a sua palavra. Então nós seremos julgados de acordo com o que nós tivermos feito por meio do corpo, seja o bem, seja o mal, num contexto de novo nascimento. Então não basta nascer de novo hoje, mas se não perseverarmos, nós poderemos sim perder a salvação. Ele continua: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Olha aí, a fé, ela precisa de ações. E temer a Deus, afastar-se do mal. Então nós temos que persuadir os homens à fé. Uma fé com obras. Porque sem obras nós não somos salvos. Está vendo as conexões? Então, devemos persuadir os homens à fé. A obediência da fé, né? A palavra fé, a raiz da palavra fé no hebraico é fidelidade, obediência, constância. Bem? Ele continua: persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nossas consciências sejam também manifestos. Que nós jamais possamos permitir que a nossa consciência fique cauterizada pelo engano do pecado. Ele continua: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Mais uma vez, o combate do apóstolo Paulo contra o judaísmo. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando assim nós, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Logo todos morreram. Estamos em Cristo? Morremos para nós mesmos, meus irmãos. A nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Nós devemos crucificar a carne com as nossas paixões. Amém? Nós não vivemos mais para nós mesmos. É isso que ele está falando. E ele morreu por todos, para que os que vivem, nosso viver é Cristo, não vivam mais para si. Porque se vivemos para nós mesmos, nós estamos andando na carne. Porque a nossa carne só pensa em nós mesmos. Né? Então, ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É uma responsabilidade imposta a nós. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Olha aí, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós não somos de Ismael, nós somos de Isaac. Né? Então, assim daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, porque Jesus ele era judeu, ele nasceu da descendência da linhagem pura de Israel, ele descendeu, né, dos lombos de Abraão, de Davi. Né? Então, é um contexto de combate contra os judaizantes. Isso aí é fato, meus irmãos. Então, nós conhecemos Cristo segundo a carne, mas ele é, antes disso tudo, meus irmãos, ele é Deus. Hoje, habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. O corpo é espiritual. Então não precisam mais circuncidar para guardar a lei, enfim. Os irmãos já estão compreendendo, né, com a série que estamos meditando sobre salvação por obras. Então é nesse contexto que ele está falando aqui. Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Estão valorizando demais. Eu escutei uma mensagem de um rabino messiânico, né, que crê em Jesus, falando: Jesus é judeu, querendo conhecer Jesus segundo a carne. Mas calma aí, hoje nós devemos conhecê-lo na parte espiritual. Hoje o judeu é o espiritual. Deus não está nem aí mais para a linhagem humana, não. Hoje, em Cristo Jesus, nós somos as 12 tribos unidas no corpo dele. E o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, e eles não conseguem enxergar isso. Então, embora nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, porque ele era um judeu de carne, realmente, contudo agora,
já não o conhecemos deste modo. E aí, dentro do contexto, porque assim, se alguém está nele espiritualmente, 1 Coríntios 6,17, aqueles que se unem ao Senhor é um espírito com ele. Se alguém está nele em espírito, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqueles rituais não precisam mais fazer. Agora estamos numa nova aliança, uma nova aliança com base em superiores promessas. Os nossos sacrifícios não são mais literais para matar animais, não. Os nossos sacrifícios agora são frutos dos lábios que confessam o nome dele, sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome, porque ele foi o Cordeiro definitivo, meus irmãos. Aleluia! Eis que tudo se fez novo. E isto tudo provém de Deus, do Pai, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia! Por quê? Porque as 12 tribos na carne foram dispersas. 10 foram dispersas por entre as nações, se misturaram conosco, e as outras duas só foram conservadas por causa de Jesus. Então ele dividiu, ele despedaçou essas 12 tribos por causa da infidelidade de Salomão. E os judeus e samaritanos brigavam por causa disso, porque Samaria era a capital desse reino do norte, das 10 tribos, e Jerusalém a capital do reino de Judá. E eles brigavam, meus irmãos. Eles brigavam desde da época que foram divididos. Então, eles eram inimigos, mas através de Jesus, ele uniu dos dois, fazendo um novo homem, derrubando o muro de inimizade, estabelecendo a paz. Então, meus irmãos, na época que estava sendo escrito Coríntios, era a época da transição das alianças, um combate, né, dos apóstolos contra o judaísmo. Então, houve reconciliação. Parem de lutar um contra o outro. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. Cristo Jesus em nós. Ele é digno. Foi por causa dele, o sacrifício dele, que nós somos unidos. Então não se devorem um ao outro. Eu estou até conectando com Gálatas, que é o mesmo contexto. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, judeus e gentios unidos. E hoje eu tenho visto muitos judeus e gentios brigando. Muitos judeus messiânicos que creem em Jesus, brigando. Tudo Roma, culpa de Roma. Claro, Roma atrapalhou em muito a palavra. Depois que a igreja se uniu ao Estado, acabou, veio a Idade das Trevas, e a Bíblia realmente, muitas passagens da Bíblia foram deturpadas. Mas, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo. Se nós meditarmos na palavra de forma macro, nós vamos compreender o contexto e vamos saber direitinho o que foi adicionado ou não. Amém? Então, temos que tomar muito cuidado com essa briga de judeus messiânicos que ficam o tempo todo querendo que nós conheçamos a Cristo segundo a carne, né, com os que são do Espírito, que conhecemos a Cristo segundo o Espírito. Nós estamos certos, eles errados, claro, pela palavra. Mas não deve haver briga por causa disso. Nós devemos combater com a palavra, mas as inimizades não, meus irmãos. Porque a fé, ela precisa ser atuada pelo amor. Amém, queridos? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas a reconciliação necessita de arrependimento. E quando há genuíno arrependimento, há um novo nascimento. Então Jesus já estava conversando isso com Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ismael, joga fora. Fique com Isaac. Então é necessário nascer da água e do Espírito. União da palavra de Deus escrita com o poder dele. E aí sim, essa combinação explosiva é o poder de Deus que nos transforma em novas criaturas e nos capacita a caminharmos rumo à nossa pátria celestial. Amém, queridos? Então meditamos aqui João capítulo 3, verso 1 até o verso 7. Na próxima gravação nós daremos continuidade, se Deus permitir, pela graça dele. Amém, queridos?
Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.